Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Matheus Friso pode estar prestes a dar um dos passos mais importantes de sua carreira no futebol brasileiro. O meio-campista, destaque do Botafogo na temporada, entrou no radar do Palmeiras, atual campeão brasileiro, e está sendo sondado a pedido do técnico Abel Ferreira. A informação tem movimentado os bastidores do mercado da bola e causado burburinho entre torcedores e especialistas. Friso, de 25 anos, tem chamado a atenção por sua visão de jogo apurada, passes precisos e uma capacidade única de controlar o ritmo das partidas. Essas características, aliadas ao seu crescimento sob o comando do técnico Bruno Lage, parecem ter despertado o interesse de Abel, que busca reforçar o elenco alviverde para a disputa da Libertadores e demais competições em 2025. No Botafogo, Friso foi peça-chave em momentos cruciais da temporada, sendo elogiado pela regularidade e pela habilidade de se adaptar a diferentes funções no meio-campo. A versatilidade do jogador pode ser justamente o que Abel Ferreira procura para dar mais equilíbrio ao meio-campo do Palmeiras, que recentemente perdeu peças importantes como Zé Rafael e Rafael Veiga para o mercado internacional. Nos bastidores, comenta-se que o contato entre os clubes já teria sido iniciado. A diretoria do Botafogo, no entanto, adota cautela. Apesar de reconhecer o valor de Friso e sua importância para o elenco, o clube sabe que a proposta de um gigante como o Palmeiras pode ser irrecusável, especialmente se vier acompanhada de cifras atraentes. Há também a possibilidade de envolvimento de jogadores alviverdes na negociação, algo que poderia facilitar o desfecho. Para Friso, a transferência seria uma oportunidade de ouro para se consolidar em um dos maiores clubes do país e disputar competições de alto nível, como a Libertadores. Com chances reais de título, o meio-campista nunca escondeu o desejo de alcançar novos desafios na carreira, mas tem demonstrado respeito e gratidão pelo Botafogo, clube que lhe deu visibilidade e espaço para crescer como atleta. Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira já deixou claro que quer um elenco competitivo e versátil para 2025. A contratação de Friso seria mais uma peça no quebra-cabeça do treinador português, que já demonstrou grande habilidade em potencializar o desempenho de jovens talentos e jogadores em ascensão. Em entrevistas recentes, Abel enfatizou a necessidade de jogadores com fome de vitória, perfil que Friso parece se encaixar perfeitamente. Entre os torcedores, a possível negociação já divide opiniões. Enquanto palmeirenses comemoram a chance de contar com um reforço de qualidade no meio-campo, os botafoguenses se preocupam com o impacto que a saída de Friso pode causar na equipe, especialmente após um ano em que o clube se reergueu no cenário nacional. Nas redes sociais, a hashtag #FicaFriso tem ganhado força entre os torcedores do Glorioso. Outro ponto que chama a atenção é o impacto financeiro que a negociação pode gerar. O Botafogo, gerido por John Textor, tem adotado uma postura mais agressiva no mercado, mas a venda de Friso pode ser estratégica para equilibrar as finanças e buscar reforços pontuais. Por outro lado, o Palmeiras, com o respaldo da Crefisa, não deve medir esforços para atender aos pedidos de Abel. A possível transferência de Friso também reacende a discussão sobre a competitividade no futebol brasileiro, enquanto clubes como o Botafogo lutam para manter suas estrelas. Os gigantes como o Palmeiras seguem reforçando elencos já poderosos. Esse cenário, embora desafiador, reflete a força do mercado nacional e a capacidade dos clubes brasileiros de atrair talentos. Enquanto as negociações avançam nos bastidores, Friso segue treinando normalmente pelo Botafogo. O jogador tem evitado comentar sobre o assunto publicamente, mas fontes próximas indicam que ele estaria animado com a possibilidade de vestir a camisa do Palmeiras. A decisão, porém, depende de muitos fatores, incluindo o aval de ambas as diretorias. Os detalhes financeiros da proposta. Abel Ferreira, conhecido por seu planejamento detalhista, certamente já traçou os cenários para a chegada de Friso.
No esquema tático do português, o meio-campista poderia atuar tanto como um armador mais recuado, quanto como um volante de chegada, explorando ao máximo sua capacidade técnica e inteligência tática. A expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para o desfecho dessa negociação. O mercado da bola, sempre imprevisível, pode reservar surpresas, mas o interesse do Palmeiras em Matheus Friso é uma demonstração clara de que o clube não está disposto a poupar esforços para manter sua hegemonia no futebol brasileiro. Para os botafoguenses, resta a esperança de que o clube consiga manter seu talento, ou no mínimo, garantir uma negociação favorável que fortaleça o elenco. Já os palmeirenses aguardam ansiosamente o desfecho, confiantes de que Abel Ferreira fará de Friso mais um protagonista em sua bem-sucedida trajetória no comando alviverde. Independentemente do desfecho, a possível ida de Matheus Friso para o Palmeiras já é um dos assuntos mais comentados do mercado da bola. O desdobramento dessa novela promete trazer mais emoção a uma janela de transferências que já começou agitada, reforçando a paixão que o futebol desperta em milhões de torcedores pelo Brasil. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O interesse do Palmeiras em Matheus Friso marca mais um capítulo intrigante no mercado de transferências brasileiro, onde grandes clubes competem por talentos emergentes para manter seus elencos competitivos. O meio-campista, com passagens por Grêmio e São Paulo antes de se destacar no Botafogo, tem mostrado uma maturidade que desperta a atenção de técnicos exigentes como Abel Ferreira, que busca montar um time com equilíbrio entre experiência e juventude. Para o Botafogo, a sondagem do Palmeiras coloca uma pressão adicional em sua gestão. Após uma temporada de destaque em que o clube voltou a brigar por títulos e reconquistou a confiança de sua torcida, perder um jogador como Friso poderia significar uma lacuna difícil de preencher. Ainda assim, a diretoria alvinegra sabe que com uma proposta vantajosa, o impacto financeiro da negociação poderia ser usado para reforçar o elenco e manter a competitividade para as próximas temporadas. Do ponto de vista tático, Matheus Friso seria um reforço estratégico para o Palmeiras. Abel Ferreira, que é conhecido por sua obsessão em explorar ao máximo as características de cada jogador, poderia usar o meia como um elo entre a defesa e o ataque, garantindo maior fluidez na transição de jogo. Além disso, a chegada de Friso poderia trazer uma alternativa importante em jogos decisivos, onde o controle do meio-campo faz a diferença. O estilo de jogo de Friso, que combina passes verticais precisos e uma visão de jogo apurada, parece estar alinhado com a filosofia de Abel. O técnico português, que prioriza jogadores inteligentes e disciplinados, acredita que Friso pode ser uma peça-chave em seu esquema. Essa confiança reforça a ideia de que o Palmeiras está disposto a investir pesado para contar com o atleta, mesmo que isso signifique enfrentar a resistência do Botafogo. Além do impacto técnico, a transferência de Friso para o Palmeiras teria um peso simbólico no cenário esportivo. O interesse de um gigante como o Verdão em um jogador do Botafogo mostra que o clube carioca voltou a ser um celeiro de talentos reconhecido nacionalmente. Ao mesmo tempo, a negociação reforça o poder financeiro do Palmeiras, que nos últimos anos se consolidou como um dos clubes mais bem estruturados do Brasil. A relação entre Abel Ferreira e Friso seria outro ponto interessante de observar. Abel, conhecido por ser exigente, mas também por cultivar um ambiente de aprendizado para seus atletas, poderia elevar o nível do jogador, ajudando-o a atingir um patamar ainda mais alto em sua carreira. Muitos acreditam que, sob o comando do português, Friso poderia não apenas crescer tecnicamente, mas também ganhar projeção internacional. No entanto, a decisão de Friso sobre uma possível transferência para o Palmeiras não será simples. Apesar de atrativo, o desafio de conquistar seu espaço em um elenco recheado de estrelas pode ser intimidador. Por outro lado, permanecer no Botafogo garantiria a ele a continuidade como protagonista de uma equipe em ascensão. Essa dualidade torna o momento ainda mais decisivo para a carreira do jogador. Enquanto isso, torcedores do Palmeiras debatem nas redes sociais se Friso é de fato o reforço ideal para o elenco. Alguns enxergam no jogador um grande potencial, enquanto outros questionam se o investimento seria o mais indicado considerando as opções disponíveis no mercado.
No Botafogo, o sentimento é de incerteza, mas também de orgulho por ter um jogador desejado por um dos maiores clubes do país. Para o futebol brasileiro como um todo, negociações como essa refletem um movimento interessante de fortalecimento interno. Embora muitos jogadores ainda sonhem com a Europa, o fato de clubes brasileiros investirem em nomes locais mostra que o mercado nacional está em plena evolução. Isso contribui para elevar o nível técnico das competições e manter talentos no país por mais tempo. Seja qual for o desfecho, Matheus Friso já se tornou um dos nomes mais comentados desta janela de transferências. Sua possível ida para o Palmeiras é mais do que uma movimentação de mercado, é um reflexo de como o futebol brasileiro, com suas histórias e rivalidades, continua sendo uma fonte inesgotável de paixão e emoção para milhões de fãs espalhados por todo o país. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.